E que bomba foi essa contra o Arthur Lira? Vai ser investigado pela Polícia Federal, pelo Flávio Dino, não tem jeito. Porque o Thales Faria do UOL conversou com o deputado José Rocha, e ele falou ali claramente de obstruções do Arthur Lira a respeito da transparência das emendas. E por quê? Porque parte das emendas estava beneficiando o estado de Alagoas, o estado do Arthur Lira, e por isso Lira queria que o orçamento não tivesse transparência. Essa investigação que o Flávio Dino solicitou que a Polícia Federal fizesse ainda está em segredo de justiça, tá no sigilo, mas tende a atrapalhar e muito os planos futuros do Arthur Lira. Porque Lira agora com uma investigação à sua porta, tendo que, sem os poderes que tinha antes, disputar o Senado contra o Renan Calheiros, que é senador e tem o filho ministro, e o JHC, prefeito de Maceió, popular e com a mãe senadora, Arthur Lira está em muita desvantagem. O futuro do Arthur Lira tende a ser muito sinistro. E eu não descarto, como já falo pra vocês há muito tempo, a prisão de Arthur Lira. Até vejo o Congresso recebendo alguns acenos do STF, como a Operação Overclean ficando com Cássio Nunes. Mas eu acho que os dias de Lira estão contados. Na sua opinião, qual vai ser o futuro de Arthur Lira? Lira vai ser senador? Lira vai ficar como deputado? Ou Lira vai ser preso? Na minha opinião, Lira não consegue ser senador em 2026. Dino está correto ao investigar Arthur Lira? Você quer que ele seja preso? Então like no vídeo e se inscreva no canal. O Thales Faria do UOL trouxe uma informação muito interessante de um depoimento de um deputado federal, o José Rocha, do União Brasil da Bahia. Porque o Flávio Dino, ele suspendeu o pagamento das emendas parlamentares por falta de transparência. E ele exigiu o seguinte, olha, eu vou liberar o pagamento das emendas, contanto que haja transparência. Porque qual que é a questão da transparência? Nós sabemos o órgão que as emendas foram liberadas, por exemplo, o Ministério da Saúde. E nós sabemos o destino das emendas, sei lá, Prefeitura de Atalaia, cidade do Aloysio Chulapa, lá em Alagoas. Só que o parlamentar que fez a solicitação, pela comissão dele, não é revelado. Por isso que é chamado de orçamento secreto, porque o parlamentar que solicitou, o nome dele não está aparecendo. E o Flávio Dino falou o seguinte, enquanto o nome dos parlamentares não aparecer, tá travado. O José Rocha, que é deputado federal da Bahia, do União Brasil, chefe de comissão, pegou, pela determinação do Flávio Dino, e fez uma planilha de Excel, colocando o nome de todos os parlamentares que fizeram solicitação de emendas e esses nomes estavam ocultos. Na hora que ele ia divulgar o Arthur Lira, de modo sumário, ele encerrou o trabalho de todas as comissões, suspendeu o trabalho de todo mundo. Para quê? Para que não houvesse a publicização dessas informações. E segundo as apurações do Thales Faria, o Arthur Lira, ele mantinha o sigilo do orçamento secreto porque as emendas estavam beneficiando Alagoas, que é o seu reduto político. A investigação continua em sigilo. O José Rocha, ele não teve nem acesso ao depoimento dele ainda, mesmo ele sendo aquele que fez o depoimento, e isso mostra que o Flávio Dino está avançando com as investigações. Qual que vai ser o futuro do Arthur Lira agora? Vai ser ministro do Lula com uma investigação à sua porta? Muito difícil. O lance do orçamento secreto é que você vai entender por que ele tinha que ser secreto e por que o Arthur Lira quis derrubar as comissões para que não houvesse essa publicização. Segundo a Malu Gaspar, ou a Bela Megali, enfim, segundo uma das colunistas do O Globo, 40% do valor das emendas que foram bloqueados iria para Alagoas. E aí que tá a questão do orçamento ser secreto. Não é problema de corrupção. Não, porque isso aí, corrupção lá na ponta. O orçamento precisava ser secreto porque o Arthur Lira, como que ele era o dono das emendas, ele falava o seguinte, deputado fulano de tal, você que é de Minas Gerais, você quer emenda para sua cidade? Quero. Ótimo, eu libero para você. Do Ministério da Saúde? Sim, tudo bem, eu libero. Mas 30, 40, 50, enfim, uma parte dessas emendas que eu estou liberando para você, você tem que destinar para o estado de Alagoas. Aí o deputado fala, mas como que eu vou justificar isso para o meu apoiador? Que eu estou enviando emenda para Alagoas? Eu sou de Minas. Não interessa. Ou você destina a verba para Alagoas,
ou eu não libero as emendas para você. Então acabava uma parte das emendas sendo destinadas para Alagoas, o reduto de Arthur Lira. Por isso que tudo tinha que ser secreto. Porque imagina só, a população de Minas Gerais descobrindo que o deputado federal de Minas manda recurso para Alagoas, sendo que o estado também precisa de muita coisa. Então isso causaria problemas com a base de votação. O Lira, nessa situação, ele está com o futuro em muito risco. Por quê? O Lira, ele quer virar senador, e ele tem a campanha para ser senador, e uma chance dele não perder poderes é justamente virando ministro do governo Lula. Especula-se até ministro da Agricultura. E por quê? Porque há uma situação em Alagoas com o JHC. JHC, João Henrique Caldas, prefeito de Maceió, quer que a mãe dele seja ministra do STJ, indicada pelo Lula. Só que ele é do PL, o partido do Bolsonaro. Então ele já tentou sair do PL, flertou com o PSD, pensou em voltar para o PSB, o partido do Geraldo Alckmin, mas não deu certo. Se ele não conseguir emplacar a tia como ministra do STJ, ele vai disputar o Senado. E ele foi o prefeito votado no primeiro turno com a maior porcentagem das capitais. Então assim, ele é muito popular. E além dele ser popular, a mãe dele está no Senado. Então ela pode destinar emendas, verba para Alagoas. E o Tom JHC tem uma candidatura sólida e competitiva. Se ele quiser ir para o Senado, turbinado pelo PL, que quer aumentar a quantidade de senadores em 2026, 2027. O outro adversário do Arthur Lira é o Renan Calheiros, que já é senador, tem uma base muito forte em Alagoas. O governador, o Paulo Dantas, é aliado do Renan Calheiros. O presidente da República, o Lula, é aliado do Renan Calheiros. Se o JHC disputar o Senado, o Renan Filho, que é ministro dos Transportes, não vai precisar disputar o governo e pode disputar até a vice-presidência com o Lula. Então, na conjuntura, o Arthur Lira dos três é o mais enfraquecido e ele pode sofrer uma investigação. Então, se ele for pro pau contra o Renan e o JHC, em desvantagem, ele pode se dar mal, ficando até mesmo sem mandato. É um problema imenso. E aí, nós temos todo o caldeirão da crise das emendas que afeta até mesmo o Bolsonaro. Porque o Flávio Dino bloqueou o repasse das emendas e está liberando aos poucos. O Hugo Mota, o novo presidente da Câmara dos Deputados, ele está tentando destravar tudo isso, até deu alguns recados quando ele virou presidente da Câmara. O Judiciário e o Executivo querem usar essa troca do Lira para o Hugo Mota para darem uma brecada nos poderes do Legislativo, porque o Legislativo está muito poderoso, está sobrepujando os outros poderes. Então há essa tentativa de dar uma baixada de bola no Legislativo agora que o Lira saiu e entrou o Hugo Mota. E essas investigações sobre as emendas tendem a enfraquecer ainda mais o Arthur Lira. Eu vejo que, para distensionar as relações, o STF não colocou na mão do Flávio Dino o inquérito da Operação Overclean. Por quê? A Operação Overclean é aquela operação da Bahia, do Rei do Lixo, que tem a ver com desvio de emendas. O Flávio Dino, com o bloqueio dele, até atrapalhou certos repasses, mas a relatoria caiu para o Cássio Nunes, que é um ministro mais garantista. O Flávio Dino é mais punitivista. A Polícia Federal solicitou a troca da relatoria do Cássio para o Flávio Dino. Se o Flávio Dino tivesse a relatoria da Operação Overclean, ele seria extremamente poderoso, daria muita dor de cabeça para os ministros, para o Congresso. Então, para não tensionar ainda mais as relações, o Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, optou por arrumar o cabelo que nem eu estou arrumando e falou o seguinte: olha, eu vou deixar com o Cássio Nunes mesmo. Um gesto de boa vontade. Até por conta da proposta que está para estar ali em discussão na Câmara de reduzir o período de cassação dos direitos políticos para os condenados à lei da ficha limpa, de 8, 10 anos para 2, o que beneficiaria o Bolsonaro disputar 2026. O Hugo Mota já falou que acha que o período de inelegibilidade é muito grande, mas eu não acredito que vá haver essa redução para 2 anos. Não vai. Ainda mais depois desse gesto do Judiciário de não colocar a Operação Overclean para o Flávio Dino. Um gesto que foi comemorado pelos caciques do Centrão, principalmente integrantes do União Brasil. Então, todo esse arranjo ainda vai dar muito pano para manga. Arthur Lira está, de fato, muito lascado e isso está afetando até mesmo a anistia ou os benefícios políticos e jurídicos para o Bolsonaro.